Opa galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges, eu tenho 22 anos, acabei de fazer 22 dia 4 de fevereiro, um dia depois, um dia antes de eu ter gravado esse vídeo aqui, que eu tô gravando no dia 5. E seguinte, eu já fui aprovado em medicina USP 3 vezes, na FUVEST 2026 agora eu amassei de novo, passei em medicina de novo, e eu atuo com a preparação de estudantes que querem ter um altíssimo desempenho profissional para vencer a concorrência com um plano versátil e roubar a vaga daquele concorrente burrão que está estudando de forma completamente desordenada, sem saber o que está fazendo. A minha missão aqui é essa. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um grande amigo meu, ao meu colega Pedro Vitor, que ao longo do último vídeo mostrou qual foi a decisão dele, a decisão que ele tomou com a nota dos vestibulares dele do último ano, que a gente fez junto, se você não tá ligado. Ele fez as provas junto comigo, lá em São Paulo. Eu abri minha casa lá para ele, para que ele tivesse abrigo lá em São Paulo para fazer todas as provas paulistas, como eu fiz. Tá tudo documentado aqui no meu canal no YouTube. Cada prova que a gente fazia, Unifesp, Famema, Famerp, Unifesp, a gente soltava o vídeo sobre como foram nossas impressões da prova, como que você pode lidar com a prova melhor pro próximo ano. Então, cara, essa bateria de vestibulares está toda documentada. Entra aí no meu canal, no próprio canal do Pedro Vitor, que a gente comentou muito disso aí. Mas, nesse vídeo, ele fala qual foi a decisão dele. É uma decisão inesperada a respeito da nota dele final nos vestibulares. A gente vai reagir aqui. E, na verdade, já sei o que ele vai falar por alto, assim, nesse vídeo, apesar de não ter assistido. Porque a gente tá conversando sempre, assim, pô, sempre ligo pra ele à noite pra gente conversar, trocar ideias sobre os próximos passos da nossa vida. E eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, mas é um vídeo um pouco polêmico. Tem pontos que eu discordo dele, então a gente vai reagir. Primeiro de tudo, ó, presta atenção. Todo vídeo que eu faço em comum com o Pedro Vitor, ou então vídeo separado, pô, vem uma galera aqui e fala assim, maior casal bissexual do Nicho Enem. Pô, tá de sacanagem, hein, cara. 2026 é essa aí, pô. E eu não sou bissexual, eu acho que o Pedro Vitor também não é, cara. Pô, depois você pergunta pra ele lá, mas eu não sou. Então para com essa desgraça aí, mas se quiser continuar com a zoeira nos comentários, pode continuar, mas eu não sou bissexual, beleza? Vamos pra esse react aqui, tem alguns pontos importantes que eu quero comentar com você. Bora lá, vou soltar ele aqui e a gente vai comentando à medida que ele vai evoluindo na progressão do raciocínio. Beleza, vou soltar aqui. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Pedro Vitor, eu tenho 22 anos. Dando sequência aí aos vídeos postados, agora eu vou falar exatamente sobre o que eu vou fazer em relação à minha nota do Enem, o que eu fiz com ela, quais são os próximos passos. Eu já expliquei que eu vou seguir com o Borges. Pô, o Pedro Vitor ele fala de uma forma bem diferente da minha, né, velho? Eu sou meio acelerado, eu quero falar muito rápido. Ele é meio calmão, assim, pô. Até meio ficava um pouco atordoado, assim, quando a gente tava gravando o vídeo junto, que eu, pô, tá trolando, falando rápido pra caramba. O Pedro Vitor, aquela calmaria dele, pô, o cara é tranquilão. Mas é um bom complemento, né? Meu amigo Vinícius Borges, a lenda do Enem, das paulistas, de tudo que ele faz, ele é muito bom o trabalho dele. Então eu vou estar junto com ele aí no ano de 2026 para prestar essas provas mais uma vez. E para guerra de novo, porque... Ó, o que o Pedro Vitor tá falando aqui sobre contar comigo pra esse ano é porque ele entrou aqui pra mentoria Vinícius Borges. Eu vou até mostrar rapidamente aqui como é que tá o esquema dele de estudos. Tô aqui com o painel dele, ó. E ele entrou aqui pra mentoria já tem mais ou menos uma semana. E a gente tá fazendo o planejamento dele com foco da UFO. Aqui tá a sequência de dias deles. Ele conseguiu estudar no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Na verdade, na quarta-feira ele escorregou aqui, tomou um esporro. E na quinta-feira ele já voltou ativa. E o planejamento dele é detalhado pra UFO. Então a gente analisa aqui todas as métricas específicas para UFO, que vai acontecer no meio de maio. Inclusive já bateu as metas de hoje aqui, eu acho que ele já puxou de amanhã, vou dar uma olhada aqui para mostrar para vocês. Ele tá com as metas aqui quase que atualizadas já. A gente inclui no planejamento dele as obras literárias da UFO e tal, e metrifica tudo. Então, cara, o planejamento dele tá detalhado aqui, o cara tá fazendo uma boa quantidade de questões por semana aqui. A gente tá metrificando tudo e direcionando, mas vamos voltar lá pro vídeo. Mesmo quando a gente é derrotado, a gente continua dando porrada. Bom, uma das lições aí que eu tiro dessa bateria de provas aí é que as coisas nem sempre saem como a gente espera e que eu tenho que pesar um pouco mais a mão na hora da expectativa em biologia. Mesmo que eu acho que, sei lá, algumas injustiças acabem acontecendo. Eu acho que o negócio é estudar muito mesmo, para não deixar margem. Eu tive uma quebra de expectativa com a Unifesp porque eu escrevi pra caramba ali nas respostas de biologia. Eu tava esperando tirar 20 e eu tirei 10. Foi exatamente a metade. Não entendi o que aconteceu. Depois eu vou até pegar o espelho das respostas pra entender melhor o que rolou, porque um ano antes eu tinha tirado 18 de 20. E, Pô, essa biologia da Unifesp foi um negócio meio brutal. Porque tanto eu como o Pedro Vitor, a gente começou essa segunda fase da Unifesp fazendo na ordem, assim, fazendo na ordem que as questões estavam aparecendo.
e o primeiro bloco de questões da prova era de biologia. Então, naturalmente, a gente começou por biologia. Eu comecei a escrever pra caramba lá as questões, as respostas, e tava achando que eu tava voando. Só que eu percebi, cara, que com 1 hora de prova eu tinha feito 3 questões, são 20. Eu falei, cara, não vai dar certo isso aqui. Eu pulei lá pra matemática. Mas as primeiras questões de biologia que eu fiz ficaram maneiras. Só que no final o resultado foi 10 de 20 pra mim, 10 de 20 pro Pedro Vitor. A maior nota que a gente viu aqui dos colegas que a gente conversou e tal, que fizeram a prova, foi 11 de 20. Então os caras canetaram demais essa biologia da Unifesp. E eu, felizmente, consegui ser aprovado na Unifesp, apesar dessa nota baixa de biologia. Mas vamos lá, vamos voltar pro Pedro Vitor, vou até acelerar um pouco. Eu acredito que eu tenha respondido melhor às perguntas de uma forma mais... Porra, minhas respostas ficaram muito boas, cara. Eu realmente coloquei, tipo, linhas inteiras. Eu preenchi o espaço. Eu escrevi quase 2 redações só em biologia de resposta. Enfim, acontece. Se eu soubesse disso daí, eu não teria dedicado o tempo que eu dediquei para biologia, que acabou me atrapalhando nas outras provas. Mas não é esse o foco do vídeo. O foco do vídeo é em relação ao que eu fiz com a minha nota do Enem, que veio abaixo da minha expectativa. Eu tirei, de média simples, 777,22. A minha redação veio abaixo, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Eu estava na expectativa de tirar pelo menos 960 e eu vim com 880. Isso daí me tirou do jogo da... No caso, a minha foi ainda pior que a do Pedro Vitor. No Enem eu acertei 166 acertos, fiz 166 acertos, só que a minha redação veio 840 de média, velho. Isso prejudicou um pouco a minha média final, se eu não me engano deu 799 média final. Cara, assim, se eu fosse jogar minha nota de SISU dava pra passar pelos meu histórico, né, porque em 2024 eu fiz 820 de média, mas eu acabei que nem joguei a nota lá, porque, cara, eu não queria ficar inflando o SISU mais do que já estava inflado. Então eu faço as provas hoje em dia mais para ganhar experiência e para trazer o melhor para os meus alunos, mas pô, a redação esse ano veio a massa. Completamente, porque se eu tivesse ali tirado 960, 980, eu ainda estaria liberando os 800, estaria com 793, 797, e aí sim eu provavelmente teria mais chance de entrar, o que não aconteceu. Com base nisso daí eu tive que tomar as minhas próximas decisões, porque as peças que me foram dadas aí para continuar o jogo de xadrez da vida foram essas, e aí eu decidi fazer o quê? Meu plano a princípio era fazer assim: passar em medicina aqui, preferencialmente na UFV, Federal de Viçosa, a universidade que tem meu coração. Passar, começar o curso. Junto com o curso, eu estava pensando em fazer uma nutrição EAD, ensino à distância, porque eu realmente quero seguir na área de medicina esportiva. Eu acredito que a união da medicina com performance seja muito boa, traga muitos bons resultados. Eu também acredito que o Pedro Vitor tem muito potencial nessa área, cara. O pessoal às vezes fica zoando, ele fala esse negócio, o pessoal coloca no comentário, depois de você entrar na faculdade, vai mudar completamente sua mentalidade. Mas eu acho que o Pedro Vitor, ele tem muito disso, porque ele já tem uma introdução no mundo atlético, no mundo de jiu-jitsu, no mundo de esporte, de academia, muito bem estabelecida. E quando você tem uma formação que potencializa o que você já é forte em termos sociais, cara, isso vai lá em cima. Então, pô, eu realmente acredito que qualquer coisa que o Pedro Vitor fizer nessa área, seja nutrição, seja a própria medicina esportiva, seja com educação física, ele tem muito potencial pela estrutura social que ele tem ao redor dele. Isso aí é uma coisa que pouca gente entende de relação aos cursos, cara. Que hoje em dia, o curso em si, tirando a medicina fora, por exemplo, se você for fazer um curso de nutrição, um curso de psicologia, um curso o próprio curso de educação física, cara, você ter uma estrutura, você ter um shape que nem o do Pedro Vitor, conta pra caramba, cara. Então, isso você não consegue deixar de fora. Você tem que saber que você, enquanto profissional, você vende. Então, pô, eu acho que o Pedro Vitor tá bem encaminhado em ter esse direcionamento. Agora vamos ver o que ele falou da decisão dele para esse ano e vamos ponderar aqui o que dá de certo, o que ele fez de certo, o que eu julgo que poderia ser melhorado. Vamos embora. E seguir nessa área daí. Bom, não foi o que aconteceu, eu não passei em medicina, mas eu tinha nota para passar em nutrição, então eu joguei para nutrição, acabei passando, fui o primeiro lugar aí da nutrição FV. E o curso que eu vou cursar agora no ano de 2026, eu tenho muito interesse, já tinha a intenção de fazer isso. Não é para desviar o meu foco da medicina, como muita gente acha que é, porque eu tomei essa decisão de forma pensada. Eu não sei se você que está me assistindo vai concordar comigo, mas a verdade é que eu não estou nem aí, cara. Eu vou tomar as minhas decisões com base naquilo que eu achar melhor e cada um age conforme o que pensa, conforme o que acredita ser melhor. Pô, eu concordo 100% com isso. Inclusive, cara, tanto nos meus comentários aqui nos meus vídeos, quanto nos comentários do Pedro Vitor, tem uns caras pela saco pra caramba. Eu vou até voltar na minha câmera aqui, porque, pô, todo vídeo, fora dessa zoeira aí que o pessoal fala de casal, de não sei o quê, cara, todo vídeo aparece um diabo de um cara enchendo o saco. É um vídeo meu, aí pô, teve um vídeo meu aqui, cara, na verdade foi uma sequência de vídeos, o maluco ficou aqui enchendo a porra do saco nos comentários. Vinícius, por causa do seu sotaque. Pô, o cara é mineiro, tem sotaque de carioca, cara. Pô, o cara me meteu essa pra, assim, 15 vídeos diferentes, cara. E eu não entendo isso. A pessoa que, pô,
claramente não venceu na vida ainda. O cara, porra, deve ser novo, deve ter tudo, pô, um pé rapado aí, que ainda não conseguiu vencer na vida. Pô, não tem nenhuma conquista. E o diabo do cara fica enchendo o saco no vídeo por causa da porra do meu sotaque, cara. Eu, pô, sou de Minas, já moro fora de Minas, já tem uns 4, 5 anos que eu moro lá em São Paulo. Tenho um monte de amigo carioca, inclusive estudei no Colune, que é uma região de Minas que tem muita influência do sotaque carioca. Mas, cara, eu não tô nem aí pra esse negócio, cara. Eu não sei nem se o meu sotaque é carioca, se o meu sotaque é paulista. Mas o ponto é, cara, se você quiser ficar aí, vocês chato pra caramba, nos comentários, dando engajamento, ficar me xingando, pode xingar, cara, pode xingar. Porque, cara, eu não levo em conta a opinião de gente que nem chegou onde eu quero chegar e, principalmente, não tem nem a disposição de chegar. Porque se você tá aqui no comentário, meu, do Pedro Vitor, enchendo o saco, chamando a gente de viado, de não sei o quê, e não tá focando no seu crescimento, cara, pode ter certeza que eu não vou ligar pra porra da sua opinião, beleza? Vamos voltar aqui pro negócio do Pedro Vitor aqui. Vamos lá, porra. Calma aí que eu me perdi aqui. Individualmente eu acredito ser uma decisão melhor, por quê? Cara, a grade curricular tem 23 créditos. Pra quem já fez engenharia civil na Unicamp, que é o meu caso, porra, tinha semestre com 36 créditos. Cara, 23 é quase metade, então realmente tem tempo para estudar para medicina, para as disciplinas, para a prova que eu estiver prestando. As disciplinas que estão aí nesses 23 créditos são disciplinas que já são disciplinas da medicina, no caso de anatomia, humana, bioquímica, biologia celular, etc., acabam ajudando, inclusive, no estudo para prestar essas provas de medicina de vestibulares. Além de ter uma vida social, ver gente, não ficar só em casa enfurnado estudando, porque eu acho que isso é péssimo, para mim, pelo menos, isso é muito ruim. Eu tenho que ter um contato social, sair de casa, ter uma rotina. Eu não gosto de ficar 100% por minha conta. Eu tenho que acordar e sentar a bunda na cadeira e estudar em casa, entendeu? Eu não gosto disso. Individualmente, eu acredito que tenha sido uma decisão boa. A gente vai ver aí nas cenas dos próximos capítulos, porque eu posso estar totalmente errado também, mas eu acho que é uma boa, porque inclusive eu consigo adiantar as disciplinas e depois, se eu quiser realmente seguir isso, eu faço nutrição EAD quando eu passar. Cara, então, em relação a isso que o Pedro Vitor falou, eu entendo muito em partes do que ele pensou. Por quê, cara? Você ficar mais um ano de preparação enfornado em casa, se você não controlar de ter vida social, de sair, fica muito difícil. É muito ruim você ficar enfornado em casa o dia inteiro. E é por isso que, pô, dentro da mentoria que a gente tem aqui, da mentoria Vinícius Borges, a gente trata de fazer meio que uma comunidade, assim, tem um grupo, a gente faz alguns eventos ali ao vivo e tal, pra quebrar um pouco isso de ficar estudando em casa. Mas eu entendo o que ele falou. Pô, você tem uma rotininha de sair ali, de ir pra uma aula, de conversar com o pessoal que tem interesses próximos, isso facilita muito a sua vida, algo que eu sinto falta hoje em dia, porque o bairro da Unicamp lá é meio macabro. Não tem muita coisa pra você fazer, todo mundo separado um do outro. Só que, cara, em termos da preparação para medicina, eu acho que, por mais que ele pense que vai ajudar essas matérias aí, eu acho que não vai ajudar tanto, porque o modelo de cobrança dessas matérias no vestibular, especialmente a nível Enem, nível primeira fase da FUVEST, segunda fase da FUVEST também, não é exatamente o que ele vai ter na faculdade. Vai ser um negócio um pouco mais aprofundado. Na faculdade, geralmente, tem aquele esquema de você ter o ciclo básico, que é muita decoreba, muito nome detalhado. Eu não acho, sinceramente, que a parte de bioquímica, de anatomia, claro que vai em certa medida ajudar, porque o conteúdo em si é o mesmo, mas vai ser muito mais aprofundado. Ele vai ter uma carga de estudos muito mais desnecessária, muito mais aprofundada do que, de fato, pro vestibular em si. Mas, cara, se for a nível social, faz sentido. O meu receio, até falei para ele enquanto aluno de mentoria, é isso prejudicar um pouco da carga de estudos dele, porque a gente combinou aqui, a gente está seguindo até agora, está conseguindo fazer razoavelmente bem, 6 horas por dia. Isso de estudo individual, pá. Com faculdade, e ele também, pô, treina, faz jiu-jitsu, não sei se isso aí vai pegar muito das horas. Se tiver tranquilo, se ele conseguir manter essas 6 horas aí, tá de boa. Mas vamos ver como vai ser aí pros próximos capítulos, como ele disse. Bom, a novidade principal do vídeo é essa. Eu não vou mudar de trajetória, realmente vou continuar aí na jornada da medicina. Só que as peças que me foram dadas são essas, então eu tenho que tomar decisões aí no xadrez da vida para ver qual é a posição que eu vou colocar cada uma. Bom, eu tô animado para começar, eu quero ver como é que vai ser. É o primeiro departamento aqui, é bem pertinho, isso aí me ajuda bastante. Eu tenho uma tia que dá aula lá também, ela já foi chefe de departamento. Ela dá aula de fisiologia humana, né? Acho que eu vou ter aula com ela no segundo semestre. Então é isso. Tomei essas decisões, eu não sei como que vai ser no segundo semestre para prestar as provas paulistas, né? Porque eu tô em Minas e aqui é bem longe de lá. Ficar indo e voltando não vai ser uma ideia muito interessante. Mas aí eu vou ver o que eu vou arrumar, se eu fico lá e adianto os trabalhos aqui, porque vai acabar coincidindo, né? Prova de faculdade com prova de medicina. Aí eu vou ter que ver o que eu vou fazer. A gente vai fazer essas baterias de vestibulares tudo de novo lá. Eu vou fazer MISU, vou fazer todas as provas de novo lá no finalzinho do ano. Vou até começar antes, tentar fazer a UF, tentar fazer o Sírio-Libanês,
o Einstein no meio do ano. Vou me expor a fazer a grande maior parte das provas aí, mas a maior parte delas se concentra lá no finalzinho do ano. Vou fazer junto com o Pedro Vitor, ele vai aparecer lá em casa também. E aí, cara, isso vai ser um problema pro semestre dele na faculdade de nutrição, né? Porque, pô, eu acho que não tem essa flexibilidade toda, não. Professor, cara, a universidade tá nem aí, não, ele só quer que, pô, todo mundo siga o padrão, não enche o saco da vida dele. Então, eu acho difícil, especialmente falando num curso inteiro de todas as matérias, os professores abrirem exceção. Já vi alguns casos de aluno assim que conseguiu desenrolar na lábia, mas eu acho que é muito raro. Eu acho que os professores não têm toda essa boa vontade. Se eu converso com os professores, se eu explico a situação direitinho, como que eu faço, se eu consigo adiantar as provas, adiantar o trabalho, etc. Vou ver como é que eu faço. Para quem não estudou em nenhuma universidade, acaba que existe uma certa flexibilidade aí nos horários com cada professor. Claro que é individual de cada um, de cada docente, mas eu vejo que existe uma certa flexibilidade. Você combinar com ele, eu vou fazer a prova antes, eu vou fazer a prova depois, eu apresento o trabalho antes, o trabalho depois. Cara, então, tem essa flexibilidade. Pior que tem, o que ele tá falando existe. Só que eu acho que em larga escala não funciona. Inclusive na Unicamp, quando eu tô fazendo ainda, né, terminando meu curso de engenharia da computação, enquanto trabalho com vestibular aqui, cara, tiveram os professores, por exemplo, eu tinha uma prova lá que coincidia exatamente com a segunda fase da FUVEST, na segunda-feira. Eu cheguei pro professor lá e o professor, cara, pô, vou fazer a segunda fase da FUVEST e tal, e, cara, queria uma exceção aqui pra eu fazer uma prova um pouco antes, um pouco depois, pra não ter que fazer no mesmo dia. O professor virou pra mim e falou assim, cara, ema, cada um com seu problema, a prova é segunda-feira, se você não vier, bem-vindo à recuperação aqui. Então, cara, pô, eu escolhi entre fazer a segunda fase da FUVEST, óbvio, que é meu foco principal, meu trabalho, tive que fazer a recuperação lá de novo, com minha nota ficou 0. Então, cara, eu realmente não acho que vai ter como arrumar esse jeitinho brasileiro pra todas as matérias. Pra uma ou outra, acho que vai. Mas no longo prazo, esse eu acho que é um problema que ele vai ter que enfrentar. Eu faço uma atividade diferente, enfim, existe como eu disse, né, essa flexibilidade para fazer a graduação. No mais é isso. É isso, finalizamos o vídeo aqui. Quero saber o que você acha aqui da decisão do nosso Pedro Vitor, cara, sempre de forma respeitosa aqui nos comentários, coloca pra nós aí. Tamo junto. E se você quer ter preparação de alto desempenho, como o Pedro Vitor tá tendo, pra prova da UF, pra ficar bala e estudar realmente o que vai fazer com que você seja aprovado, com a minha experiência aqui, às vezes até dar uma resenhada com ele lá dentro da mentoria, o link tá aí na descrição para você fazer parte com o cupom do nosso colega Pedro Vitor, que aí ele vai ganhar uma comissão lá e você vai ganhar um descontinho também, perfeito? Grande abraço, deixe seus comentários de forma respeitosa aí e até a próxima, valeu!